Olá, pessoal! Nesta e nas próximas aulas, nós vamos aprender um pouco sobre a linguagem SQL, que é uma linguagem de definição de dados e uma linguagem de manipulação de dados para bancos de dados relacionais. Então, num primeiro momento, nós vamos ver a parte da definição dos dados. Quais são os comandos para criar o banco de dados, para criar, modificar e remover as tabelas, ou seja, a parte da definição do esquema do banco de dados. E posteriormente, então, nós vamos ver os comandos para inserir, consultar, atualizar e remover os dados do banco de dados, que é a parte, então, de inserção dos dados ou de criação, definição da instância do banco de dados e também a manipulação dessas instâncias. Então, primeiramente, nós vamos ver a parte da criação do esquema do banco de dados. E para isso, nós vamos utilizar o banco de dados PostgreSQL e a ferramenta de interface gráfica PGAdmin4. Então, primeiramente, nós precisamos baixar e instalar o Postgre, o servidor de banco de dados. E nós vamos instalar também a ferramenta de interface gráfica para nos auxiliar nesse aprendizado da linguagem SQL. Então, o site do Postgre é esse aqui, postgresql.org, certo? E aí a gente vai então para a página de download, escolhe o sistema operacional que a gente utiliza no nosso computador. Eu uso o Windows, então seleciono aqui o Windows. E aí a gente vem aqui para fazer o download do instalador, O Postgre já tem a versão 13 para Windows, que é o sistema operacional que eu uso, então eu vou fazer o download dessa versão. Vou esperar o download completar e após isso, então, a gente faz a instalação do servidor do banco de dados e da ferramenta de interface gráfica. O download está completo, então agora nós vamos fazer a instalação. Bom, então o básico de Windows, Só clicar em Next. E aí aqui a gente pode escolher, a gente tem algumas opções. Então nós vamos obrigatoriamente instalar o servidor de banco de dados e nós vamos instalar também a ferramenta de interface gráfica, que é o PGAdmin4, certo? Se a gente instala ou o servidor ou o PGAdmin4 ou os dois, a gente precisa também instalar as ferramentas de linha de comando, que inclusive vocês poderão utilizar, ao invés de utilizar a interface gráfica, vocês poderão utilizar o PSQL, que é a ferramenta de linha de comando, Então fiquem à vontade também para utilizar a linha de comando. E aqui o Stack Builder é opcional. Ele pode ser usado para download e instalação de ferramentas adicionais. Então, vocês deixam ou não, se vocês quiserem, certo? Bom, vamos fazer a instalação, então. Vamos definir uma senha, Bom, a porta padrão, na qual o servidor de banco de dados normalmente escuta, é a 5432, mas eu já tenho outras versões do Postgre escutando na porta 5432, 33 e 34, então eu vou colocar essa versão 13 para ouvir na porta 5435. Bom, e daí é só esperar, Finalizamos então a instalação. Então agora nós podemos abrir o PGAdmin4. Ele abre no navegador. O servidor de banco de dados já está executando. E aqui eu tenho, então, como eu disse para vocês,
várias versões do PostgRE instaladas e nós vamos utilizar então a versão mais recente, que é a versão 13. Daí a gente insere a senha que a gente definiu no momento da instalação, certo? E é aqui então que a gente vai aprender os conceitos de SQL e reforçar os conceitos de banco de dados relacional, utilizando então o banco de dados relacional PostgreSQL.